E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real. Hoje teremos uma história sobrenatural. Eu já vi alguns enredos dela, eu acho que essa tem bastante, mas de diferentes pontos narrativos. E espero que vocês gostem da história, tá? Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipar o vídeo. Pra quem não sabe, ipar é assim. Você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. O que foi, filha? Tá entalada. É de graça, 3 vezes na semana. E essa é uma ferramenta que o nosso amigo aqui dá pra você mostrar que gosta do canal, tá? Que vocês tenham uma semana abençoada. Tchau! Tchau. 10 anos depois de romper o vínculo sanguíneo, reencontrei meu antigo companheiro vinculado e meu irmão adotivo em uma cidade de fronteira esquecida. O tempo os transformou em algo muito além do que já foram. Um agora se sentava no trono de obsidiana como o rei vampiro, soberano de todas as linhagens, governante dos noturnos em um mundo onde a luz do sol era apenas um mito. O outro havia se tornado o rei híbrido, meio licantropo, meio vampiro, temido tanto pelas matilhas quanto pelas cortes, alguém que comandava o reino dos lobisomens com um silêncio de ferro. E eu? Eu morava atrás de uma janela de vidro que nunca bloqueava totalmente o frio, administrando uma confeitaria tão pequena que poderia facilmente ser confundida com o sonho de um humano. No momento em que nossos olhos se encontraram, o mundo ficou imóvel. Até para eles. Mesmo para seres que não precisavam mais respirar. Os dedos de Camden pararam no meio do movimento, escondendo discretamente um relatório de teste de gravidez atrás do casaco, como se pudesse apagar sua existência. A mão de Riker, que buscava uma caixa de joias destinada à sua irmã, recuou silenciosamente, guardando-a de volta no bolso como se nunca tivesse saído das sombras. Baixei o olhar, indiferente, e continuei embalando os macarons. O aroma de açúcar e cobertura de laranja-sangue preenchia o ar, levemente quente, levemente doce. Deslizei a caixa pelo balcão. Vossas Majestades, disse calmamente. Por favor, anotem seus pedidos. O título caiu entre nós como a tampa de um caixão sendo lacrada. Por um breve momento, nenhum dos dois se moveu. Até vampiros diante do passado podiam esquecer como falar. Quando finalmente se viraram para sair, Camden parou. Não na porta. Mas no meio do passo, como se algo dentro dele tivesse sido puxado por uma antiga maldição enterrada. Você não disse uma vez, sua voz saiu rouca, carregando um tom que não pertencia a um rei. Que nunca mais pisaria em uma cozinha pelo resto da vida? Um leve sorriso surgiu nos meus lábios. Isso foi há muito tempo. Meu tom permaneceu leve e educado. As pessoas mudam. Os votos também. Do lado de fora do vidro, risadas infantis flutuavam pela rua, suaves e despreocupadas, como se a vida ainda pertencesse aos vivos. Mas dentro da loja, o ar continuava pesado com algo muito mais antigo. Nenhum dos dois parecia disposto a ir embora. Camden apertou a caixa de macarons recém-assados entre os dedos. Os sintomas da gravidez de Veda têm estado bem ruins ultimamente, disse ele em voz baixa. Então a trouxemos aqui para descansar por um tempo. Depois de uma breve pausa, acrescentou. Sua mãe também veio. Os olhos dele permaneceram fixos em mim. Quer vê-la? Limpei a cobertura do saco de confeitar e balancei a cabeça levemente. Não precisa. Então sorri de forma contida. Por favor, envie meus cumprimentos à Rainha Macy. Fiz uma breve pausa antes de acrescentar. Na verdade, talvez nem me mencione. Pode causar mal-entendidos. Os dedos de Riker se fecharam abruptamente ao lado do corpo. Paisley, na verdade, nesses últimos anos, nós... Paisley! A porta da loja se abriu de repente. Uma garota de manto preto entrou correndo enquanto abaixava o capuz dramaticamente. Estou morrendo de fome. No instante em que vi Riley, um sorriso genuíno finalmente apareceu no meu rosto. Estendi a mão e toquei de leve a ponta do nariz dela. Tem um bolo Bloody Mary na geladeira. O seu favorito. Mas eu não quero comer sozinha. Riley abraçou meu braço e resmungou baixinho. Paisley, come comigo. Olhei para os dois homens perto do caixa. O calor do meu sorriso desapareceu um pouco. Vossas Majestades, relembrei calmamente. Seus macarons estão prontos. Camden ficou estranhamente quieto no instante em que ouviu sobre o bolo Bloody Mary. Enquanto isso, Riker encarava o rosto de Riley, como se qualquer coisa que quisesse dizer tivesse morrido em sua garganta. Simplesmente segurei a mão de Riley e a conduzi até a cozinha. A porta automática deslizou lentamente atrás de nós, cortando completamente a visão deles. Quando voltei, a loja já estava vazia. Riley mordeu o garfo e perguntou curiosa. Paisley, você conhecia aqueles dois vampiros? Ela piscou. O jeito como olharam para você foi muito estranho. Quando chegaram, vi um comboio real inteiro lá fora. Havia guardas vampiros por toda parte. A voz dela baixou animada. Ouvi dizer que um deles é o rei vampiro, e o outro é o rei híbrido que governa os lobisomens. Abaixei a cabeça e organizei os recibos calmamente. Só clientes. Então dei um leve tapinha na testa dela. Se eu realmente conhecesse pessoas assim, acha que ainda acordaria cedo todos os dias só para fazer bolos? Riley caiu na risada imediatamente.
Depois se inclinou para mais perto e sussurrou dramaticamente no meu ouvido. Também ouvi dizer que a companheira vinculada do rei híbrido é a irmã mais nova do rei vampiro. Essa viagem foi especialmente para a recuperação da gravidez dela. Os olhos dela brilhavam de inveja. Ela deve ser muito feliz por ser tão amada assim. Cantarolei baixinho em resposta enquanto jogava o saco de confeitar usado no lixo. O quanto eles mimavam Veda? Claro que eu sabia. Afinal, 10 anos atrás, um deles me enviou para um hospital psiquiátrico de vampiros na nossa noite de união e me transformou na maior piada de todo o mundo vampírico. O outro anunciou publicamente minha morte e me expulsou pessoalmente do território vampírico, deixando que eu fosse caçada por vampiros, híbridos e caçadores. Os dois trabalharam perfeitamente juntos, passo a passo, até me esmagarem completamente e me jogarem direto no inferno. O que é isso? Riley pegou uma pulseira de tecido ao lado do balcão. Fios vermelho escuros, manchas de sangue seco, e, pendurada nela, havia uma pequena ágata gravada com o brasão da família. No instante em que a vi, reconheci imediatamente. Era o amuleto de proteção que eu havia feito para Camden anos atrás. Isso é algum tipo de objeto humano? Riley inclinou a cabeça, curiosa. Olhei para a pulseira em silêncio. Não. Pertencia à família real dos vampiros. Uma relíquia da família Rhodes. Ela nutre o núcleo vampírico e fortalece o poder do portador. É um âmbar de sangue mágico. Naquela época, Camden ainda não era o rei híbrido que governava vampiros e lobisomens. Ele era apenas um excluído indesejado. Meio Lycan, meio humano. Alguém que ninguém queria. Eu o encontrei numa noite de inverno, caído sob um poste de luz. Ele estava coberto de sangue, encolhido na neve. Pouco antes de perder a consciência, agarrou a barra do meu vestido. Ele estava morrendo. Então eu o transformei. Ignorando as objeções da minha mãe e do meu irmão, levei o recém-transformado meio licantropo, meio vampiro, de volta ao castelo dos vampiros. Contratei médicos. Passei noites ao lado dele durante as febres e períodos de inconsciência. E de alguma forma, Camden ficou. A partir daí, ele virou minha pequena sombra. Sempre que eu escalava os muros do castelo para fugir das aulas de princesa, ele esperava embaixo para me segurar quando eu pulasse. Sempre que eu era trancada de castigo, ele permanecia silenciosamente do lado de fora da minha porta até meia-noite. Uma vez, quando fui cercada por vilões na floresta, ele foi a primeira pessoa a se colocar na minha frente. Mesmo depois de apanhar até ficar coberto de sangue, ainda se recusou a recuar. E então, inevitavelmente, nos apaixonamos. Nós nos escondíamos dentro do labirinto de rosas brancas dos jardins do castelo, beijando-nos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Quando Camden completou 19 anos, insistiu em entrar para a divisão militar mais severa da fronteira. Paisley, espere por mim. Ele beijava meus cabelos repetidas vezes enquanto me apertava contra o peito. Quando eu conquistar méritos suficientes e provar meu valor, voltarei abertamente para torná-la minha companheira vinculada. Reddit, contos e afins. Eu vou voltar. Nesta vida, eu só quero você. Naquela noite, chorei enquanto assava o bolo Bloody Mary favorito dele até o amanhecer. Depois, escondi aquela pulseira no bolso de seu casaco antes de ele partir, só para protegê-lo. Minha mãe e meu irmão nunca gostaram dele, mas também não suportavam me ver chorar. No fim, ainda usaram a influência da família Rhodes para abrir caminho para Camden. Nos 2 anos seguintes, o nome dele começou a aparecer constantemente nos relatórios militares, batalha após batalha, vitória após vitória. Ele liderou campanhas ao longo das fronteiras entre vampiros e lobisomens e esmagou matilha após matilha. O mundo vampírico inteiro começou a falar sobre ele. No dia em que finalmente voltou ao castelo, minhas mãos tremiam de emoção. Mas naquele mesmo dia, minha identidade foi exposta. Eu não era a filha biológica do atual rei dos vampiros. Era a criança trocada ao nascer por uma empregada anos atrás. Meus verdadeiros pais eram plebeus que viviam nas favelas, lavando roupas para sobreviver. Eu não possuía sangue real puro. A verdadeira filha do rei vampiro, Veda Rhodes, retornou ao castelo naquele mesmo dia. Minha mãe segurou minha mão e prometeu gentilmente. Mesmo que Veda tenha voltado, você ainda é minha filha. Sempre fará parte desta família. Meu irmão, o príncipe vampiro, bagunçou meu cabelo com o sorriso habitual. Paisley, nada vai mudar. Camden sequer se apresentou ao rei primeiro depois de retornar. Em vez disso, correu diretamente até mim e me puxou para seus braços. Agora eu posso proteger você. Mesmo que sua família te abandone, eu nunca vou abandonar. Com essas palavras, o medo no meu peito finalmente se acalmou. Talvez por culpa, comecei a colocar Veda em primeiro lugar em tudo. Levei-a às compras. Ensinei etiqueta real. Sempre deixava que ela escolhesse primeiro qualquer coisa boa. Eu tinha medo de que ela se sentisse desconfortável, mesmo que fosse só um pouco. E Veda também permanecia sempre ao meu lado. Ela andava de braços dados comigo e me chamava docemente de irmã mais velha. Naquela época, eu realmente acreditava que tinha a família perfeita. O parceiro perfeito. Mais tarde, sempre que Camden e eu saíamos, começamos a levar Veda conosco também. No começo, Camden odiava isso. Reclamava constantemente que ela arruinava nosso tempo a sós. Enquanto isso, Veda se irritava e dizia que Camden era apenas um híbrido e não merecia permanecer ao lado dela. Passei todo o meu tempo tentando apaziguar os dois. E de alguma forma, pouco a pouco, as coisas mudaram. Nem percebi quando começou. Camden passou a lembrar das comidas favoritas de Veda, do tamanho das roupas dela, dos estilos de joias de que ela gostava. E Veda começou a me perguntar constantemente sobre a infância de Camden. Então veio o ataque na véspera de Natal. Os vilões quebraram as janelas de vidro blackout. E bem diante dos meus olhos,
Vi Camden puxar Veda instintivamente para os braços primeiro, protegendo-a completamente, enquanto eu permanecia exposta sob a luz do sol. Fumaça subiu instantaneamente da minha pele em chamas. Mais tarde, na enfermaria, Camden segurou minha mão com força enquanto tentava se explicar. Paisley, achei que Veda fosse você. Não respondi. Mas meu coração já havia afundado em gelo. Em algum lugar, bem no fundo, algo tinha desmoronado completamente. No dia em que removeram meus pontos, saí mais cedo do hospital. Então caminhei até o labirinto de rosas brancas nos jardins do castelo. E ali, vi duas sombras sobrepostas. Os dedos de Camden estavam entrelaçados nos cabelos de Veda, enquanto ele a beijava lenta e profundamente. Como se nada mais no mundo existisse. Fiquei paralisada onde estava. Por um segundo, honestamente pensei que estivesse presa em algum pesadelo distorcido. Mas a dor rasgando meu peito era real demais. Corri para frente e os empurrei para separá-los, espalhando rosas brancas pelo chão. Então dei um tapa no rosto de Camden com toda a força que tinha. Ele não desviou. Mas, no instante em que me virei para Veda, Camden agarrou meu pulso de repente e me empurrou com violência. Cambaleei para trás e caí na grama. O cascalho afiado cortou minha palma imediatamente. Mesmo assim, Camden apenas puxou Veda para trás de si de forma protetora, enquanto sua voz ficava gelada. Veda é sua irmã. O que te dá o direito de tocar nela? Os olhos dele estavam cheios de desprezo. Paisley, olha para você. Você parece louca. Veda se encolheu nos braços dele, chorando baixinho. Desculpa, Paisley. Sua voz tremia de forma fraca. Mas Camden e eu realmente nos amamos. Se não tivéssemos sido trocadas ao nascer, eu teria sido a primeira a conhecê-lo. Quem deveria ter formado um vínculo de sangue com ele desde o começo era eu. Os lábios dela ainda estavam úmidos do beijo de Camden. Posso te pedir perdão, sussurrou em meio ao choro, mas não posso devolver Camden. Algo dentro de mim se despedaçou completamente. Peguei uma estátua de pedra próxima e a arremessei na direção deles. Eu os amaldiçoei com todas as palavras cruéis que conhecia. Camden apenas soltou uma risada fria. Você realmente precisa de ajuda psiquiátrica. Quando minha mãe e meu irmão chegaram, eu já estava desmoronando. No momento em que me viram ali, despenteada e histérica, ambos franziram a testa imediatamente. Paisley, pare com isso. O rosto do meu irmão estava cheio de impaciência. Veda é sua irmã. Você realmente precisa tornar tudo tão feio assim? Eles ficaram juntos do mesmo lado, frios. Irritados, decepcionados. E eu estava diante deles com o cabelo embaraçado, as roupas cobertas de lama e as mãos sangrando, como uma lunática patética. Foi naquele momento que finalmente percebi uma coisa. Eu já tinha perdido, mas me recusava a aceitar. Corri até a casa de Camden e gritei do lado de fora dos portões trancados por horas. Chorei, implorei, exigi respostas. Finalmente, a janela do andar de cima se abriu. Camden olhou para mim sem expressão. Se continuar assediando Veda, disse friamente, vou solicitar uma ordem de restrição. A relutância se enrolou ao redor do meu coração como era venenosa, me sufocando aos poucos. Procurei jornalistas de tabloides e expus a traição de Camden. Acusei publicamente Veda de roubar conscientemente o companheiro da própria irmã. Protestei do lado de fora da casa de Camden como uma louca. Eu queria que todos soubessem a verdade. Que o guerreiro híbrido que protegi e criei com minhas próprias mãos era um traidor sem coração. Mas no fim, guardas reais vampiros me arrastaram de volta ao castelo. Quebrei tudo o que via pela frente. Cheguei até a pressionar uma estaca de prata contra a própria garganta. E tudo o que recebi em troca foi um tapa brutal do meu irmão. Paisley, você já terminou de se envergonhar? A voz dele trovejou pela sala. Você roubou 20 anos da vida de Veda. Tudo isso deveria ter pertencido a ela desde o começo. Depois disso, me trancaram no porão do castelo. Todos os dias, alguém empurrava um pequeno pacote de sangue pela fresta sob a porta. Era tudo o que eu recebia. Eu queimava de traição. Definhava de fome. O desejo por sangue me torturava até eu mal conseguir pensar direito. A escuridão e o silêncio foram apagando lentamente cada ponta afiada dentro de mim. Até que um dia, a porta de ferro finalmente se abriu. Camden estava parado ali, contra a luz. Alto. Frio. Intocável. A aprovação do casamento chegou, disse calmamente. Então olhou para mim. Por ordem do rei vampiro, Princesa Paisley Rhodes. Eu vou me casar com você. De pé contra a luz, o rosto de Camden parecia borrado e distante. Finalmente me deixaram sair do porão. Os preparativos para o casamento foram organizados às pressas, praticamente da noite para o dia. Na noite anterior à cerimônia de união, minha mãe estava sentada elegantemente na sala do castelo, falando com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o clima. Seu pai tolo ainda se importava com você no fim. Ela tomou um gole de chá calmamente. Ele mudou de ideia e aprovou seu casamento com Camden. Já que finalmente voltou à razão, comporte-se e prepare-se direito. Então sua expressão esfriou levemente. Veda anda emocionalmente instável ultimamente. Arranje um momento para pedir desculpas a ela. À sua frente, meu irmão girava preguiçosamente o uísque dentro do copo. Paisley, seja obediente pela primeira vez. Não manche a reputação da família e não atrapalhe nosso governo. Se você se comportar, pelo menos ainda poderemos deixar um pouco de dignidade para você. Eu queria rir, mas já não tinha forças nem para mover os lábios. As semanas de confinamento e tortura haviam drenado toda a vida do meu corpo. Ao perceber meu silêncio, o tom de Camden endureceu. A aprovação do casamento já chegou. O que exatamente ainda te deixa insatisfeita?
Levantei os olhos de repente. Por que meu pai mudou de ideia tão de repente? Quero vê-lo. Você não pode, respondeu Riker enquanto girava lentamente o uísque. Ainda não. Os lábios dele se curvaram levemente. Pelo menos não até ele terminar aquele bolo Bloody Mary. Minhas sobrancelhas se franziram imediatamente. Aquele bolo era minha especialidade. Em todo o mundo vampírico, eu era a única pessoa capaz de prepará-lo. Do que você está falando? Meu coração começou a disparar. Eu nunca fiz bolo nenhum. Antes que Riker pudesse responder, Camden agarrou meu pulso com força, pressionando meus ossos como se silenciosamente exigisse que eu me calasse. Você fez. Sua voz permaneceu calma. Só esqueceu. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Você trocou aquele bolo com o rei vampiro em troca de se casar comigo. Eu nunca fiz isso. Tentei puxar a mão, mas ele me interrompeu friamente. Você ainda não entendeu. O aperto dele aumentou. Eu precisava de uma esposa rara de sangue puro. Eu queria poder. Queria vingança. E me casar com a irmã de sangue puro era a maneira mais rápida de conseguir os dois. Sua expressão permaneceu indiferente. Então usei seu bolo para fazer um acordo com seu irmão. Olhei para ele sem expressão. Que acordo? Eu já não conseguia mais compreender nada do que ele dizia. Naquele momento, Veda entrou lentamente na sala carregando um prato com bolo Bloody Mary. Sua voz era suave e delicada. Paisley, o bolo Bloody Mary que você faz continua sendo o melhor. Ela sorriu docemente. Especialmente aquele que você costumava fazer apenas para Camden. Então pegou o garfo e levou um pequeno pedaço à boca. Mas antes que pudesse comer, uma sombra avançou de repente e derrubou o prato no chão. Não coma! A voz explodiu pela sala. O bolo está envenenado! Fiquei imóvel. Luke, o vice de meu pai, ergueu lentamente o olhar do bolo esmagado no chão. Então virou-se para mim. Seu pai, disse pesadamente. Nosso rei morreu depois de comer o bolo Bloody Mary da princesa Paisley. A sala inteira mergulhou em silêncio. Todos os olhares recaíram sobre mim instantaneamente. Luke então se virou, caminhou até Riker e ajoelhou-se diante dele. Meu rei. Reddit, contos e afins. Sua cabeça se abaixou respeitosamente. O que deseja que façamos? Minha mente explodiu. Eu já não conseguia ouvir mais nada. Só conseguia olhar para o bolo Bloody Mary destruído no chão enquanto as palavras de Camden ecoavam repetidamente dentro da minha cabeça. Um acordo. Poder. Bolo Bloody Mary. De repente, lembrei da noite em que Camden encontrou as ruínas da família Lycan. A noite em que descobriu que toda a sua matilha havia sido massacrada pelo Rei Alpha. Ele queimou em febre a noite inteira, quase inconsciente. E eu permaneci ao lado dele, assando o bolo Bloody Mary até o nascer do sol. Depois disso, aquilo se tornou algo que pertencia apenas a nós. Ainda consigo lembrar de Camden me pressionando contra o balcão da cozinha depois, obrigando-me a prometer que nunca faria aquele bolo para mais ninguém. Mas agora, aquilo tinha se tornado uma arma, uma ferramenta para conquistar poder. E eu? Eu não passava de uma peça descartável no jogo político entre Camden e meu irmão. De repente comecei a rir. Anos de ódio explodiram dentro de mim de uma só vez. Ri tanto que meu corpo inteiro tremia violentamente. Não. Continuei balançando a cabeça. Não. Peguei a cafeteira quente ao meu lado e a arremessei na direção de Veda. O vidro explodiu pelo chão. O líquido escuro e fervente respingou nas pernas dela. Veda gritou e imediatamente se jogou nos braços da minha mãe e de Riker. Então, no instante seguinte, Camden me deu um tapa violento no rosto. Meus ouvidos zumbiram intensamente. Você envenenou o próprio pai. A voz dele era assustadoramente fria. E agora está tentando machucar sua irmã também? Uma fileira de guardas reais imediatamente se posicionou diante de Veda de forma protetora. Luke falou novamente. Meu rei. Ele olhou respeitosamente para Riker. Quais são suas ordens? Riker. No momento em que nosso pai morreu, ele instantaneamente se tornou o novo rei dos vampiros, e agora me observava como se eu não fosse absolutamente nada. Então deu a ordem calmamente. Prendam-na. Fui levada ao Tribunal dos Vampiros, sob acusações de traição e tentativa de assassinato. Tentei contar a verdade sobre o acordo entre meu irmão e Camden. Ninguém acreditou em uma única palavra. No fim, fui declarada mentalmente instável e trancada em uma instituição psiquiátrica. As assinaturas nos documentos de internação pertenciam a Camden e ao recém-coroado Rei Vampiro, meu irmão. Enquanto isso, Veda vestia um vestido de noiva feito sob medida e completava sua cerimônia de união com Camden no grande salão. Eles selaram o juramento de sangue e se tornaram companheiros vinculados. Enquanto eu era submetida a tratamento forçado, os dois dormiam juntos na cama que deveria ter sido a minha. 4 meses depois, coberta de sangue e com meu anel de proteção solar arrancado, fui jogada para fora do hospital psiquiátrico como um pedaço de lixo. Nevasca. Exatamente como na noite em que encontrei Camden. Só que desta vez, ninguém veio me salvar. Ninguém me procurou. Ninguém se importava se eu vivia ou morria. A única coisa que me restava era a pulseira manchada de sangue apertada firmemente na minha mão. Paisley, você está bem? Riley tocou minha mão suavemente. Voltei à realidade e belisquei de leve a bochecha dela. Pelo menos agora tudo havia acabado. Eu tinha deixado a capital vampírica havia muito tempo, vagando de lugar em lugar até finalmente me estabelecer perto da fronteira, economizando cada moeda que podia para comprar aquela pequena confeitaria. Realmente achei que nunca mais os veria. Ainda assim, depois de 10 anos, nossos caminhos voltaram a se cruzar. Joga fora,
Falei enquanto olhava para a pulseira de âmbar de sangue na mão de Riley. É lixo. As palavras mal tinham saído da minha boca quando a porta de vidro se abriu de repente. Camden havia voltado. Ele parou diante do balcão, respirando de forma irregular. Seus olhos se fixaram instantaneamente na pulseira, já avermelhados nas bordas. Paisley, precisamos conversar. Olhei para Camden parado contra a luz. 10 anos não deixaram nenhuma marca nele. Se alguma coisa havia mudado, era que o poder e o status apenas o tornaram mais calmo, mais afiado e mais intocável. Por um breve segundo, a cena diante de mim se sobrepôs a outra lembrança de 10 anos atrás. Do lado de fora da janela da ala psiquiátrica, ele permanecia parado com as mãos atrás das costas, observando friamente enquanto os enfermeiros me arrastavam de volta para o isolamento. Metade do rosto escondida nas sombras. Apenas o desprezo em seus olhos atravessava o vidro. E agora ele estava diante de mim outra vez. A mesma iluminação. A mesma expressão indistinta. Exceto que, desta vez, havia hesitação. Riley piscou, confusa. Você conhece a Paisley? Camden continuava me encarando, a voz tensa. A pulseira de conchas que ela me deu. Você pode devolver? Os olhos de Riley se arregalaram. Paisley, achei que você tivesse dito que ele era só um cliente comum. Então olhou novamente para a pulseira. E você chamou isso de lixo. Algo sombrio passou pelos olhos de Camden. Coloquei calmamente o cardápio de lado. Se ele quiser, pode devolver. Percebendo a tensão no ar, Riley jogou cuidadosamente a pulseira na direção dele. Camden a pegou imediatamente, quase de forma frenética. As pontas dos dedos dele tremiam levemente. Paisley, todos esses anos. Sua voz ficou rouca. Você esteve bem? Sorri levemente. Tenho estado ótima. Hey Camden, deseja mais alguma coisa? A caixa de macarons em sua mão já estava completamente amassada. Ele abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio por um longo tempo, antes de finalmente falar com a voz áspera. Quero bolo Bloody Mary. Os olhos dele se ergueram lentamente para mim. Você pode fazer mais uma vez para mim? Ele já tinha percebido. A vitrine estava cheia de todos os tipos de sobremesas imagináveis, exceto bolo Bloody Mary. Antes que eu pudesse responder, Riley franziu a testa primeiro. Nem pensar, o bolo Bloody Mary da Paisley é só meu. O corpo de Camden enrijeceu instantaneamente. Ele me encarou diretamente. Paisley, sustentei o olhar dele calmamente. Desculpe, esta loja não vende bolo Bloody Mary. Você pode procurar em outro lugar. As pupilas dele se contraíram violentamente. Sua respiração ficou irregular. Não faça isso. Sua voz falhou levemente. Eu preferia que você me odiasse como antes. Ódio? Claro que eu o odiava. Aos 16 anos eu o transformei na neve. Salvei sua vida quando ele estava morrendo. Carreguei-o para casa coberto de ferimentos. Esperei 3 anos por ele. Permaneci ao seu lado nos anos mais difíceis da vida dele. Tudo o que eu podia dar, eu dei. Tudo o que não deveria ter dado, ainda assim entreguei. E em troca, recebi tortura. Reddit contos e afins. Humilhação. Uma vida inteira marcada por maldições e desprezo. A neve caía forte naquela noite. O vento de inverno cortava como facas, mas a luz do sol era ainda mais insuportável. Rastejei pela neve, com o corpo e o coração destruídos além de qualquer reparo. Cada raio de sol que tocava minha pele fazia a fumaça subir da minha carne. Mesmo assim, continuei me recusando a desistir. Saí da nevasca e me escondi da luz do dia enquanto avançava lentamente até a propriedade de Camden. Com as mãos congeladas, bati contra os portões de ferro e gritei o nome dele repetidamente. Apertava uma estaca de prata nas mãos, querendo rasgar o rosto dele, querendo que sentisse ao menos uma fração da agonia que sua traição havia gravado em mim. Mas, em vez disso, vieram os guardas. Eles me imobilizaram enquanto me insultavam. Louca. Monstro que matou o próprio pai. Psicopata delirante tentando ultrapassar a posição dela. Não sei quanto tempo passou até Camden finalmente aparecer com Veda nos braços. A garota tímida de antes havia desaparecido. Agora ela usava um casaco de cachemir feito sob medida, impecável da cabeça aos pés, irradiando a suavidade de alguém profundamente amado e cuidadosamente protegido. Ela suspirou suavemente. Paisley, por que fazer isso consigo mesma? Camden sequer olhou para mim. Apenas deu uma ordem fria aos guardas. Se ela voltar a causar problemas, sigam o protocolo para ameaças perigosas. Então acrescentou, sem o menor traço de emoção. Da próxima vez, queimem-na viva. Afastei-me das lembranças e encarei Camden calmamente. Hey Camden, tudo terminou há 10 anos. Sinceramente, não entendo o que você está tentando fazer agora. Se não houver mais nada, por favor, pare de perturbar minha vida. Os nós dos dedos de Camden ficaram brancos de tanto apertar os punhos. Desculpa. Sua voz saiu rouca. O que aconteceu há 10 anos, eu fui um desgraçado. O antigo Camden nunca pedia desculpas. Sempre que eu desmoronava e o confrontava, ele agia como se estivesse certo, arrogante demais até para se explicar. Agora, ouvir aquele pedido de desculpas tantos anos depois só me deixava entorpecida. Eu sei. Sorri levemente. Mas não precisa. Comparado a um pedido de desculpas, eu preferiria que continuássemos estranhos para sempre. A rejeição não poderia ter sido mais clara. Mesmo assim, Camden continuou parado ali, pálido, como se estivesse pregado no chão. O sino acima da porta tocou novamente. Riker entrou. Atrás dele vinha uma mulher. Assenti, educadamente. Rainha Macy. Os olhos de Macy ficaram vermelhos instantaneamente. Paisley,
Sua voz tremia. Por que você não me chama mais de mãe? Ela cambaleou até mim, tentando me puxar para um abraço, mas eu me afastei silenciosamente. A mão dela congelou no ar de forma desajeitada, tremendo levemente. Você ainda nos odeia, não é? Atrás dela, Riker fechou os olhos com dor. Continuei sorrindo. Você está pensando demais. Eu só nunca esqueci uma única palavra que vocês disseram naquela época. Naquela noite de neve, eles também estavam do lado de fora da propriedade de Camden. Assistiram enquanto os guardas me prensavam contra a neve, com os braços torcidos atrás das costas. Ouviram Camden dizer as palavras: queimem-na viva. Estendi as mãos para eles, a pele escurecida pelas queimaduras do sol, enquanto minha voz rouca gritava: mãe, irmão. Mas os dois recuaram meio passo, evitando o sangue nas minhas mãos. Paisley, isso já passou dos limites. Pare de nos chamar assim. Você não é mais a princesa vampira. Você assassinou nosso pai. O fato de ainda estar viva já é misericórdia suficiente. Então minha mãe desviou o olhar e disse friamente: de agora em diante, apenas finja que nunca tivemos uma filha. A fúria da traição voltou a inundar meu peito. Foram vocês que envenenaram nosso pai e colocaram a culpa em mim. Olhei para eles, a voz tremendo. Você, Riker, assassinou nosso pai para tomar o trono. Você, Camden, teve a ideia porque queria se casar com a verdadeira princesa vampira. E você, Veda, fez todos acreditarem que fui eu. Por fim, olhei para Macy. E você apenas ficou parada assistindo tudo acontecer. Vocês foram os verdadeiros assassinos do meu pai, não eu. O ar congelou. Macy quase desabou no mesmo lugar, permanecendo de pé apenas porque Riker a segurou a tempo. Foi então que finalmente consegui observá-la direito. 10 anos haviam passado. A outrora elegante rainha vampira agora carregava fios grisalhos nas têmporas e uma dor interminável gravada profundamente nos olhos cansados. A voz de Riker saiu rouca. A culpa foi minha, eu falhei com você. Ele engoliu em seco. Mas mamãe pensou em você todos os dias durante todos esses anos. Ainda somos sua família. Sangue não desaparece só porque você quer. Mesmo que não consiga nos perdoar agora, pelo menos me dê uma chance de compensar tudo. Isso não é verdade. Riley saiu correndo da cozinha de repente e se agarrou firmemente ao meu braço. Paisley já me escolheu. Ela encarou os três com ferocidade. Eu sou a verdadeira família dela. A normalmente quieta Riley de repente se colocou na minha frente. Vocês não entendem palavras simples? Paisley não quer ver nenhum de vocês. Os olhos dela estavam vermelhos de raiva. Acham que pedir desculpas resolve tudo? Por que ela deveria aceitar? Ela não conhecia toda a história, mas mesmo assim me protegia por instinto. Os rostos das 3 pessoas à nossa frente ficaram ainda mais pálidos. Puxei Riley suavemente para trás de mim. Está tudo bem. Afinal, eu já tinha visto, 10 anos atrás, o quão cruéis eles podiam ser. Riker observou a maneira como eu protegia Riley e perguntou amargamente. Paisley, agora você se importa mais com uma estranha? Minha expressão esfriou imediatamente. Estranha? Olhei diretamente para ele. Hey Riker, você está enganado. A única família que tenho agora é Riley. Ela é a única pessoa neste mundo com quem eu realmente me importo. Se não fosse por Riley naquela época, eu teria acabado como nada além de um cadáver queimado na neve. Naquele tempo, ela era apenas uma garotinha sem teto. Mesmo assim, arrastou meu corpo meio morto, espancado até a inconsciência pelos guardas e abandonado à beira da estrada, até o pequeno espaço onde vivia sob uma ponte. Quando acordei, estava completamente vazia por dentro. Coloquei uma estaca de prata contra o próprio coração, e Riley caiu em lágrimas enquanto se jogava sobre mim para me impedir. Você é tão bonita e faz bolos tão gostosos. Então por que quer morrer? Se as pessoas te tratam mal, então você deveria viver ainda melhor. A voz dela tremia enquanto chorava. Se ninguém mais quiser ser bom com você, então eu posso fazer isso no lugar deles. O coelho que ela me entregou ainda estava quente, recém-caçado. Olhei para aqueles olhos negros e brilhantes, e algo dentro do meu peito se apertou dolorosamente. Mais tarde, caçamos cervos juntas na floresta apenas para sobreviver. Fomos perseguidas por lobisomens perto da fronteira. E no dia em que finalmente economizamos dinheiro suficiente para comprar aquela pequena confeitaria, nós duas nos abraçamos e choramos a noite inteira. Foi Riley quem me reconstruiu, pedaço por pedaço, pouco a pouco. Ela transformou a versão destruída de mim na mulher calma e gentil que sou agora. Então, qualquer pessoa neste mundo poderia ser uma estranha. Qualquer uma, menos ela. As expressões dos 3 à minha frente pareciam as de pessoas que tinham acabado de levar um tapa. A voz de Macy tremeu. Então, e nós? Sorri levemente. Eu não odeio mais vocês. Uma esperança surgiu brevemente nos olhos deles. Então minhas palavras seguintes congelaram completamente aquela esperança. Mas isso não significa perdão. Baixei os olhos. Eu simplesmente deixei de me importar. O silêncio tomou conta da loja inteira. Olhei para baixo e continuei organizando o balcão, acreditando que tudo finalmente terminaria ali. Mas Camden falou de repente, a voz rouca de emoção. Mas agora nós nos arrependemos, Paisley. Os olhos dele permaneceram presos ao meu rosto, procurando desesperadamente até a menor rachadura na minha compostura. Não encontrou nenhuma. Meu olhar permaneceu tão calmo que aquilo o fez entrar em pânico. Sem amor. Sem ódio. Apenas uma vaga confusão. Arrependimento? Eles se arrependiam de terem me destruído por causa de Veda? Mas depois que desapareci, Camden conseguiu exatamente o que queria. Ele se casou com ela.
Os jornais estavam cheios de fotografias dos dois participando juntos dos bailes reais dos vampiros, lado a lado como o casal perfeito. Com a ajuda de Camden, o governo de Riker se tornou mais estável a cada ano. Todos conseguiram o que desejavam. Então por que de repente falavam em arrependimento agora? Balancei a cabeça suavemente. Isso não importa mais. Então olhei para a porta. A loja está fechada. Por favor, vão embora. O pôr do sol à distância estava perfeito. Tranquei a loja enquanto segurava a mão de Riley. No momento em que estávamos prestes a ir embora, uma voz contida surgiu atrás de nós. Entendemos. Não vamos incomodar você de novo. Não consegui identificar quem falou. Apenas o choro baixo da Rainha Macy se dissipava no silêncio. Parei por um segundo. Então continuei andando sem olhar para trás, seguindo direto em direção ao pôr do sol. Riley apertou minha mão com mais força. Paisley, eu não sou como eles. Sempre vou ficar com você. Sempre vou estar ao seu lado. Você é a melhor pessoa do mundo. Quero linguiça folhada hoje à noite. Sorri. Tudo bem. Vou fazer quantas você quiser. Atrás de nós, os três permaneceram parados em silêncio. Nenhum outro som veio depois disso. E, de fato, eles nunca mais voltaram. A vida finalmente recuperou a paz. Até uma tarde. A porta de vidro foi aberta com violência. Veda entrou, uma das mãos apoiada na barriga levemente inchada, escoltada por um grupo de guardas reais. Mas não havia elegância alguma em sua expressão. Apenas ódio. Paisley, por que você ainda está viva? 10 anos atrás, você deveria ter morrido naquela rua. Deveria ter morrido quando todos mais te odiavam. Não ficar vagando por aí como um fantasma. Olhei para ela. Só então percebi o quanto estava magra sob as roupas de grife. Olheiras profundas marcavam seus olhos. O brilho de alguém que antes havia sido mimada e adorada desaparecera completamente. Nem me dei ao trabalho de discutir. Se não veio comprar nada, vá embora. Minha calma apenas a enfureceu ainda mais. Você mantém essa loja aberta só para fazer eles se sentirem culpados, não é? Pare de fingir que é superior. Camden é meu companheiro vinculado agora. Estou carregando o filho dele. Por que continua se enfiando na nossa vida? Riker e mamãe sempre foram minha família. Você os roubou por 20 anos. Ainda não foi suficiente? A voz dela se partiu em histeria, como se eu fosse a culpada. Permaneci em silêncio por um instante. Então caminhei diretamente até ela. E dei um tapa em seu rosto. Uma vez. Antes que ela pudesse reagir, bati nela novamente. Então, na sua cabeça, falei baixinho, eu devo tudo a você? Veda cobriu o rosto, a voz afiada de raiva. Sua vadia miserável, como ousa me bater? Segurem ela! Os guardas reais atrás dela avançaram imediatamente, mas eu já não era mais a princesa indefesa que eles haviam descartado anos atrás. Peguei a besta de prata escondida sob o balcão e atirei diretamente no joelho do guarda que vinha à frente. Riley saiu correndo da cozinha ao ouvir o disparo, segurando uma arma carregada com balas de prata. A loja mergulhou no caos. Uma criada trêmula sussurrou. Rainha Veda, devemos informar o rei Camden e o rei Riker. O rosto de Veda empalideceu. Cala a boca. Se alguém ousar contar o que aconteceu hoje... Antes que pudesse terminar, a porta foi escancarada. Camden apareceu na entrada. Sua voz era fria. Veda, o que você pensa que está fazendo? Veda congelou no lugar. Nem sequer ousou se virar. Camden foi o primeiro a avançar. Depois de confirmar que eu estava ilesa, sua expressão suavizou ligeiramente. Rainha Macy e Riker vieram logo atrás. Os olhos deles percorreram a loja destruída, os olhares ficando frios e afiados. Chega dessa loucura! A situação foi rapidamente controlada. Todos me encaravam em silêncio, como se nunca tivessem imaginado me ver segurando uma besta. Coloquei a arma no chão sem dizer uma palavra. Riley soltou uma risada debochada. Vocês não tinham dito que não voltariam? Pelo visto, a palavra de vocês não vale nada. Os três abaixaram a cabeça quase ao mesmo tempo. Paisley, nós vamos resolver isso. A voz de Camden saiu rouca. Só, viva bem, e não volte a se envolver com pessoas como nós. Nem me dei ao trabalho de responder. Veda, completamente ignorada, gritou de repente. Por que vocês só olham para ela assim que ela aparece? Camden, eu sou sua esposa legítima. Eu sou sua rainha. Não esqueçam que foram vocês que mandaram ela para o tribunal e para a instituição psiquiátrica. E agora agem como se se importassem. A voz dela tremia enquanto chorava, mas nenhum dos três que antes a adoravam demonstrou qualquer reação. Apenas a observavam friamente. Do mesmo jeito que um dia fizeram comigo. A voz de Camden ficou gelada. Eu avisei para não incomodar Paisley de novo. Se fizer isso outra vez, da próxima vez você não sai da clínica. Riker e Macy permaneceram em silêncio. Ninguém a defendeu. Tão familiar. Camden sempre foi obcecado por poder e controle desde jovem. Até o amor dele vinha acompanhado de cálculo. Se foi capaz de fazer aquilo comigo naquela época, então obviamente também seria capaz de fazer o mesmo com Veda agora. Quanto a Macy e Riker, eles sempre favoreceram quem parecia mais fraco. Naquela época, era Veda retornando ao castelo. Agora, era eu, a filha caída, vivendo em uma pequena confeitaria na fronteira. Um suspiro repentino cortou o ar. Uma criada apontou para Veda. Sangue! A rainha Veda está sangrando. O vestido claro sob as mãos dela já estava encharcado de vermelho. Veda estendeu a mão na direção de Camden, o rosto perdendo toda a cor. Salvem o bebê. Camden, mãe, irmão. Ninguém segurou sua mão. Macy apenas franziu a testa. Levem-na para o hospital. Nós não somos parteiras.
A expressão de Camden sequer mudou, como se a pessoa sangrando não fosse sua esposa nem a criança dele. A luz nos olhos de Veda desapareceu completamente. Depois que todos foram embora, Rainha Macy empurrou uma caixa de veludo na minha direção. A voz de Riker saiu rouca. Isso foi preparado para o seu casamento. O seu dote. Paisley, isso é tudo o que ainda podemos te dar. Não aceitei. Eles deixaram a caixa ali e partiram com os olhos vermelhos. Camden foi quem demorou mais para sair. Ele me observou por muito tempo antes de finalmente falar, a voz falhando. Se algum dia precisar de alguma coisa, ainda pode me procurar. Eu sempre amei você, a Paisley que me carregou para casa naquela noite de neve. Fui eu quem perdeu você. Então saiu dali cambaleando. Mais tarde, rumores começaram a circular de que o jovem rei híbrido havia sido emboscado e capturado por uma matilha rebelde na fronteira. Seu corpo jamais foi recuperado por completo. Sua esposa, ao receber a notícia, ingeriu uma overdose de verbena e tirou a própria vida. O governo de Riker também desmoronou depois que, em um surto, Veda revelou ao público o assassinato do antigo rei vampiro, o pai deles. Riker desapareceu silenciosamente da corte imperial. Eu nunca procurei saber mais detalhes. A partir daquele momento, éramos apenas estranhos. E talvez, aquele tivesse sido o melhor final possível. Fim, que Deus te abençoe.